Boa noite, irmãos. Que bom que estamos aqui novamente para louvarmos ao Senhor, engrandecer o nome dEle, para cantar sobre Ele, cantar para Ele. Eu aqui, vocês aí. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor receba as nossas vidas e o nosso louvor. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Que segurança sou de Jesus, vejo desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu
Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Nesses dias nós temos trabalhado uma sequência de mensagens da vida cristã, do pós-conversão, do crescimento, do engajamento na comunidade local, da vivência dos dons e da prática da palavra. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês outro texto extraordinário das Escrituras Sagradas, que nos fala da importância não só de nós começarmos bem a nossa caminhada cristã, mas de nós a terminarmos bem. Ou seja, não é somente começar bem, é preciso terminar bem. E quando nós tratamos do campo da fé, da espiritualidade, daquilo que é a expectativa das Escrituras Sagradas para a nossa vida, o que seria começar bem? Né? Aí, o que seria começar bem? E nós vamos ver que a vida cristã, o começar bem, o grande privilégio, o grande momento da vida de um cristão é quando ele entende o Evangelho, quando ele aceita o Evangelho, que pode ser um processo no decorrer de um tempo, como nós falamos esses dias da conversão, pode ser que demore um certo tempo até que compreenda, mas é importante aquele momento onde o indivíduo se converte a Cristo, onde ele vai começar o processo do novo nascimento. E é interessante quando nós lembramos da conversa lá na introdução do Evangelho de João, de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouco a vida de Timóteo. Timóteo foi iniciado, ele começou no meio de uma família judaica, depois cristã, mas era necessário que o próprio Timóteo descobrisse a caminhada da fé. E é bonito, é extraordinário quando nós pensamos aquele texto que nós usamos esses dias, do qual nós falamos quando nós tratávamos da conversão, quando as Escrituras dizem que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, ou seja, uma nova oportunidade, uma nova vivência. E agora, essa nova criatura, uma criança, conforme nós falamos esses dias, que precisa crescer, que precisa desenvolver, que precisa descobrir os seus dons na vivência da comunidade, precisa amadurecer para poder ajudar outras. Então, é muito importante que ela esteja inserida, ela esteja fazendo parte de uma vida comunitária. E uma outra coisa extraordinária, nós pensarmos que a velha vida fica para trás. Agora há um perdão irrestrito, total, completo,
de toda uma vida passada, independente da história desse indivíduo. Podem até ficar mazelas, podem ficar cicatrizes, podem ficar consequências a serem pagas, a serem acertadas, mas há uma nova vida. Então, vamos ler o texto primeiro, irmãos. Vamos ler o texto para a gente ter aí a melhor base. A recomendação do apóstolo Paulo a seu filho na fé, a seu discípulo, o futuro pastor Timóteo. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. E daqui a pouco nós vamos olhando um pouco mais de perto aí cada versículo destes. Então, o que é necessário para nós começarmos bem? Poderíamos pensar aí, bom, um indivíduo que nasce num berço esplêndido, sangue real, muito dinheiro, seria interessante, não é verdade? É interessante, mas é insuficiente. Ou então, como Timóteo, alguém que tem pais cristãos, nós sabemos aí também por Paulo que ele tinha uma mãe, uma avó cristã, provavelmente iniciados lá nos fundamentos do judaísmo, depois convertidos ao cristianismo. Seria suficiente? Não, não é suficiente. Porque nós temos aí muito filho de cristão, que de berço recebeu a palavra, que foi instruído na palavra, que também tem dons, e que depois, no decorrer da vida, ela resolve seguir outra coisa e não o evangelho. Então, começar bem, acima de tudo, é quando nós nos convertemos. É uma bênção quando nós temos aí um pai, uma mãe que nos ensina o evangelho, ou uma escola que nos ensina, enfim, mas é insuficiente. Então, é preciso que nós nos convertamos a Cristo. É preciso crer e se converter. E aí é preciso assumir responsabilidades e deveres de um cristão, uma conduta cristã. Então, não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ter dons, mas se eu não assumir essas responsabilidades e deveres de um sujeito convertido, ou seja, eu me entendo como devedor, eu me entendo que pesa sobre mim essa responsabilidade de agora me envolver, me engajar, fazer parte e viver isso no meu mais íntimo. E nós vamos ver depois quando Paulo aqui trata da consciência. E Paulo diz, olha, eu te encarrego, meu filho, combate, esse combate de qual fostes antecipadamente objeto enfim, de profecia dada. Então, Timóteo, ele cresceu num lar cristão e provavelmente, judaico, depois cristão, logo ele foi inserido na comunidade dos cristãos, e lá ele foi objeto de profecias. Se nós olharmos o 1 Timóteo 4,14, diz que houve imposição de mãos pelo presbitério sobre ele, e que entende-se como um momento de partida dos seus dons, da manifestação dos seus dons e ministério, chamamento, provavelmente aqui também relacionado. Então, num período em que as Escrituras, o Novo Testamento ainda não estava escrito, o Novo Testamento veio a ser escrito posteriormente, e tanto que conheciam as Escrituras, mas eram Escrituras do Velho Testamento. Então, a importância das profecias naqueles dias que eram dadas em nome do Senhor, porque não havia uma orientação de um Novo Testamento ao qual os cristãos pudessem se agarrar, serem orientados. Estávamos no período da formação do Novo Testamento, dos ensinamentos que vieram a fazer parte do Novo Testamento, a grande revelação. Então, veja, o apóstolo Paulo lembra Timóteo de que ele fora objeto de profecias, ou seja, você tem uma responsabilidade, você tem um conhecimento, você sabe daquilo que pesa sobre você. Então, é preciso que cada um de nós tenhamos esse entendimento de que, por menor que nós sejamos nessa corrente toda, naquilo que Efésios chama do corpo de muitos membros, por mais que nós sejamos uma pequena parte, sejamos mesmo que sejamos o dedo mindinho,
mas nós temos importância nesse corpo e nós temos participação e se espera de nós que nós nos envolvamos na construção cada um. Então, não é um caminho de moleza, não é um caminho de subjetividade. Tanto que Paulo usa aqui a figura do soldado em combate. Se nós pensarmos lá nos primeiros 3 séculos, todo cristão que testemunhava sabia que ele ia ter que assumir as responsabilidades daquilo que ele dizia, daquilo que ele estava confessando, professando e muitas vezes com risco de vida. Então, Paulo usa aqui a figura do soldado em combate. Combate o bom combate, mas é um combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Capítulo 6, verso 12. Então, o chamado, a confissão, diante de testemunhas, mas é preciso tomar posse, é preciso dar sequência, é preciso que esta vida gere frutos, que ela permaneça. Então, se nós formos resumir na vida de qualquer indivíduo, independente do seu sucesso ou menos sucesso, olhando com os óculos da fé, da expectativa das Escrituras, é que nós nos convertamos a Cristo, que nós assumamos o nosso papel de envolvimento, de responsabilidade, de prazer com as coisas do Senhor. Depois, para terminar a nossa caminhada cristã, o que é necessário? Começamos com Cristo, o que é necessário? Então, Paulo, aqui, ele aproveita para citar alguns indivíduos que fizeram parte ali do cotidiano de Paulo, da caminhada de Paulo. Ele cita o Emineu, ele cita o Fileto, ele cita o Alexandre, o latoeiro, ele até cita a profissão do indivíduo, porque havia um outro Alexandre, ele cita o Demas, e ele diz que esses indivíduos, eles naufragaram na fé. Eles, por não cuidarem da consciência, por não cuidarem da boa consciência, esses indivíduos naufragaram na fé. Ou seja, de alguma forma, a consciência deles veio sendo contaminada. Então, Paulo diz que eles abandonaram os caminhos do Senhor, ou seja, mesmo em dias dos apóstolos, da igreja primitiva, de todo aquele poder do Pentecostes, aqueles primeiros dias, aquela alegria e também a grande batalha das resistências e da dificuldade de viver a fé, houve aqueles indivíduos que uma vez andaram com Paulo, com o grande Paulo, mas lá no meio da caminhada passaram a se interessar por outras coisas, por coisas deste mundo, ou a consciência deles foi sendo contaminada até que se afastaram e se envolveram com outras coisas e abandonaram não só a Paulo, mas as questões do Evangelho. Por que nós sabemos que não abandonaram só a Paulo, mas também as questões do Evangelho? Porque Paulo diz que os entregou a Satanás, a fim de serem castigados para não mais blasfemarem. Então, parece ser uma espécie de excomunhão, de desligamento e a perda da proteção divina. E Paulo diz que não é necessariamente a perda da salvação, não está tratando disso. Paulo, ele espera que esses indivíduos, pelo sofrimento, eles recuperem o bom senso e voltem a ter boa consciência diante de Deus pelo arrependimento e pelo abandono das obras malignas ou más ou mundanas, para depois novamente serem inseridos na comunidade entre os cristãos. Veja, 1 Timóteo 1, 19 a 20, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre eles, então ele cita Emineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Parece que esses indivíduos apostataram, chegaram numa determinada altura em que estavam até blasfemando das coisas de Deus, estavam falando coisas sem sentido. Aí, o 2 Timóteo 4,14, ele diz, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então, além desses indivíduos estarem enquadrados aqui como blasfemadores, ainda causou muitos males a Paulo. Nós não sabemos exatamente o que é que ele fez a Paulo. E aí eles falam de Demas, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou.
Então parece que esse indivíduo, ele achou que o mundanismo tomasse conta da vida dele. Não sei se ele encontrou um negócio qualquer aí, se envolveu, ou ele simplesmente encontrou uma senhora bonita, jovem, bela, que tinha outra crença, e ele abandonou e passou a professar outra fé, não sei. Mas a verdade é que esses indivíduos naufragaram na fé. Então, se nós olharmos aí, na igreja primitiva, temos aí os exemplos, temos tantos exemplos nas Escrituras, temos aí, né, do qual nós falamos muitas vezes, o Judas, mas temos outros, nós podemos citar aí Ananias e Safira, poderíamos, Velho Testamento, tem outros que naufragaram na fé, né? E do outro lado nós temos nas Escrituras também exemplos tão bonitos, por exemplo, Noé, nos dias de Noé. Noé é único, ele e a sua família, enquanto que todos os demais abandonaram, seguiram o percurso de sua vida. Noé persistiu na sua fé, na construção da arca, no chamado de Deus, sem se importar, provavelmente, com a antipatia, com a sátira, com o escárnio dos demais, e ele se manteve firme no propósito o qual Deus o incumbira. Que coisa bonita, né? E nós aprendemos muito. Então, Paulo diz a Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis, profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Então, mantendo a boa consciência, fugindo do mundanismo e fugindo, inclusive, das discussões tolas, né? Às vezes nós temos a ideia de que discussões tolas só acontecem em tempos virtuais, né? Lá na internet. Não, não. Já Paulo diz, olha, evita as contradições do saber, os sofismas deste mundo, as discussões que não levam a nada, para que a tua consciência possa se manter em ordem, para que você possa manter o foco. Então, só fazendo as nossas considerações finais, Paulo se despede, ele que orienta aqui e que foi modelo, ele se despede da sua vida lá pelos 60 e pouco, né? Hoje seria ainda um homem não velho, mas Paulo se despede dizendo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você já pensou o quanto é importante nós mantermos a nossa consciência, mantermos a nossa fé até os dias da nossa velhice, até os dias em que Jesus nos chamar, se é que vamos ficar velhos, temos essa expectativa todos nós, de um dia ficarmos velhos, né? Só não fica velho quem morreu jovem, e podemos viver isso ainda na nossa velhice, com foco total, com consciência limpa, com um prazer imenso, com alegria nos caminhos do Senhor. Mas isso só é possível se nós vigiarmos constantemente, diariamente, porque a questão da consciência limpa é uma questão diária, é um exercício diário, interno, dentro de nós, do qual às vezes ninguém sabe de nada, só nós sabemos. Quando a nossa consciência começa a ser contaminada, seja por práticas imorais, seja por negócios, ou seja por outras filosofias, seja por outras condutas, ou por revolta, ou por ira, ou enfim, amargura. Tantas pessoas são afastadas dos caminhos do Senhor por causa desses sentimentos internos alimentados muito tempo, e às vezes não expostos, às vezes não tratados, e aí o caminho da fé vai sendo solapado e um dia não resta mais fé. Timóteo deveria se firmar e combater o bom combate amparado nas profecias recebidas nos dias em que ainda não havia um cânon do Novo Testamento disponível. Agora, após a formação do cânon das Escrituras, o cânon, as Escrituras, a palavra é a nossa base, fundamento de instrução de vida e conduta. Cabe-nos perguntar sempre se esta palavra rege a minha vida, se ela rege a minha conduta, se ela rege a minha consciência, e assim vigiando todos os dias, para que hoje eu seja encontrado sóbrio, amanhã eu esteja sóbrio, e mesmo na velhice eu continue sóbrio com a minha fé e com a minha vivência cristã. Então, meus irmãos, que Deus abençoe e que no meio de lutas e batalhas em que vivemos, possamos manter todos os dias a nossa consciência limpa, longe de um coração mundano ou também de envolvimentos frívolos
com discussões que não nos levam a nada e não edificam a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito o Teu nome, em nome de Jesus. Se nós olhamos, Senhor, as recomendações das Escrituras Sagradas a Timóteo, nós entendemos que estas mesmas Escrituras nos recomendam que combatamos o bom combate, que evitemos a contaminação e que possamos concluir a nossa caminhada, seja hoje, amanhã, ou daqui 40 anos, ou daqui 60 anos, os mais jovens, esperamos e é a nossa expectativa que cada um desses possa ser encontrado fiel, cada um desses possa ser encontrado firme, mesmo em dias de luta, de batalha, mesmo em dias de pandemia, de isolamento ou de falta de emprego, Jesus. Oramos, Senhor, tem misericórdia da nossa comunidade, oramos pelo Brasil, Senhor, oramos pelo mundo, tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, Senhor, e que nós possamos continuar, Senhor, sendo testemunhas, combatendo este combate, o combate da fé, que terá e que tem a durabilidade, não o combate, mas o resultado tem durabilidade, efeito e herança eterna. E nós agradecemos e o fazemos do bendito nome, o nome de Jesus. Amém?